Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do 7º ano, dos anos finais aqui pelo Educa Recife. E hoje, num clima duplo aqui, um clima de retorno das nossas atividades, segundo semestre letivo, e também já naquele clima do sextou, todo mundo já se preparando para quando sair, ó. Ir para dançar, para jogar bola, para descansar, assistir televisão, fazer qualquer coisa, porque hoje é sexta-feira. Então a gente vai para mais uma aula para as turmas do 7º ano. Lembrando a vocês que nossas aulas elas podem ser assistidas pela TV Nova, no caso aqui, canal 22.4. Essa aula à tarde é reprisada. Essa aula, depois de transmitida, ela vai para o canal do Educa Recife no YouTube. E você pode assistir também pelo aplicativo do Educa Recife. Basta você apontar o celular para os QR Codes que nosso colega da produção jogou aqui, ó, no cantinho. Aponta o celular para o QR Code, você, aluna da Prefeitura do Recife, baixa o aplicativo do Educa Recife, instala, conversa com o seu gestor, sua gestora, pega lá o seu login e senha e você pode assistir pelo aplicativo da Educa Recife nossas aulas com a sua internet financiada. Não vai consumir aí do seu pacote de dados. Não é isso? Elaine, nossa intérprete de Libras que está aqui no cantinho. Elaine, ela já assistiu aula aí, ó, pelo aplicativo. Então a Elaine, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos também aqui para nossa aula, com a ajuda dele, o nosso colega aqui, o professor Armando Pérez. Professor, tudo de boa? Fala, 7º ano, como é que vocês estão? Tudo certo? Vim aqui, né, fazer essa participação com o meu companheiro Luciano. Na segunda-feira nós temos nossa aulinha de sustentabilidade, então estamos juntos aqui no chat, né? Então querendo, participa, estou entrando aqui agora, né, para a gente conversar. Qualquer dúvida, manda para a gente, beleza, pessoal? É isso aí, vocês podem interagir com o professor pelo chat, qualquer dúvida lança aí no chat, né, do aplicativo, lança no chat. Qualquer dúvida também não conseguiu interagir no chat, como a aula vai para o YouTube, deixa lá um comentário que a gente observa esses comentários e vai respondendo na medida em que a gente vai visualizando, ok? Então, lembrando, né, depois de tudo isso, só não assiste às nossas aulas quem realmente não quer, ou quem fica aí, ó, como alguns alunos meus diziam, moscando, né, se abestalhando, né? Então, não se abestalha, acompanha nossas aulas e vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar a nossa aula assistindo um trecho de uma partida de futebol latino-americana, né? Então a gente vai começar assistindo um trecho, né? Um trechinho aí dessa partida, que é uma partida, né, que foi muito emocionante aí para a gente, né? Então vamos lá, assistir um trechinho, 15 segundinhos aí dessa final. Dá o play aí, DJ. Os jogadores. E você vai confirmar agora. O goleiro Júlio César com a número 1. Então aí, ó. Aí está o Júlio César número 1. Michael número 13. Aí Luizão número 3. Aí, são Juan número 4. Gustavo Nery número meia aí, dúzia. No meio campo, Renato número 5. Número 8 para Cleberson. Da número 11 Copa para Edu. América, Alex, envolvendo 10, aí Brasil Luiz Fabiano, e Argentina. 9. Valeu, Adriano, produção, pode passar. Copa América. Pronto, então vamos adiantar. Adiantar aí para o próximo slide. Deixa aí, para a gente tentar entender. Pode passar isso aí, pode passar, fechar aí o vídeo. A gente tá tendo isso, fechou, voltou. A partir daqui, ó. Vamos lá. Beleza, pronto. Então, por que a gente colocou um trechinho aí dessa partida que vocês podem, inclusive, pesquisar depois no YouTube. Pesquisa aí, final da Copa América, Brasil e Argentina, certo? Um jogo que estava, assim, foi emocionante. Eu assisti esse jogo, foi emocionante, né? Brasil estava perdendo
e assim, em poucos minutos o Brasil conseguiu empatar, levando a partida para os pênaltis e venceu a final contra a Argentina nos pênaltis, né? Então foi uma partida assim, uma das partidas mais emocionantes que eu assisti. Mas veja, as partidas entre Brasil e Argentina são chamadas de Clássico das Américas. Aí, ó, a gente começa perguntando aí, você sabe o que é um clássico? O que é que torna algo uma coisa clássica, né? Como alguns jogos de futebol, certo? Como algumas obras de arte. O que é que define a ideia aí de que algo é uma coisa clássica, né? Então, por que é, professor, que a gente chama essas partidas, né, como Brasil e Argentina? Aqui no caso nosso futebol, né, nacional, Sport Santa Cruz, Sport Náutico, Náutico Santa Cruz, a gente tem os clássicos, né? Clássico dos clássicos, clássico das multidões e o clássico das emoções. Então, o que é que define isso, né? O que é que define que uma coisa ela pode ser considerada clássica? Eu acho, professor, que é pela história, né? No caso do futebol, é pela história do confronto, né? Pelo que mobiliza, né? Por ser os times mais antigos, né? Então, tem um pouco de tradicionalismo, digamos assim, né? Que é o jogo que historicamente traz ali uma movimentação, traz uma emoção. Muito né? grande, né? Exatamente, tem uma mobilização mesmo histórica do lugar. Remete a isso. No caso do futebol, né, são partidas que já são executadas assim, ó, se repetem há anos, né? Então, desde 1900 e bolinha que a gente tem partida envolvendo Sport Santa Cruz, Sport Náutico, Santa Cruz e Náutico, né? Em outros locais, né? Por exemplo, São Paulo você tem Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, né? Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, você tem o Internacional e o Grêmio, né? Também, isso, o clássico, interior, isso, Central e Porto. Isso, Central e Porto, né? Os times ali de Caruaru, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente tem essas partidas, né? Pronto, aí por que um jogo entre Brasil e Argentina é um clássico do futebol americano e mundial? Questão da rivalidade, a questão do tempo, né, que esses países se enfrentam, né? Quais são os elementos exaltados num clássico de futebol? A gente tem o time, né, o padrão do time, as bandeiras, né? Então, a gente já citou aqui outros clássicos, como, por exemplo, né, o clássico é o Central e o Porto de Caruaru, a gente tem o Flamengo e o Vasco, o Internacional e Grêmio, né, o Cruzeiro e Atlético Mineiro, a gente tem aqui, ó, Bahia e Vitória, certo? O próprio Sport Santa Cruz, né? Então, assim, nesse sentido, por falar nisso, falei no esporte, né? O meu time aí, ó, do coração, venceu uma ontem, né? Aí, ó, venceu uma partida. Foi certo? O amor que chegou. Isso, o amor está chegando, né? Então a gente tá tendo contratação aí, o amor está no ar. Então vamos ver se vai rolar amor mesmo, né? Ou se esse amor não vai ser transformado em sofrimento, né? Espero que seja só love, mas vamos lá. Então, nesse sentido, a gente vai ter também a partida do Santinha, né, professor? Vai ter, na segunda-feira. Na segunda-feira. Aí, ó. Então, nesse sentido, na segunda, o professor vai estar aqui, ó, comemorando ou lamentando, né, a vitória do time. A vitória ou a derrota do time dele, né? Então, vamos lá. Vejam. Que outras coisas, além das partidas de futebol, elas são consideradas clássicas? Por exemplo, se a gente leva para o setor de veículos, né? Já a gente tem colecionadores de automóveis, né? Outro dia eu fui para uma exposição onde só tinha ali modelos de Fusquinha, certo? Então, aqueles modelos mais antigos, né? Fusquinha virou um clássico também, né? Então, o clássico tem esse apelo, né, ao passado, né? Aquela característica, né, de um tempo mais antigo. Então, por que a gente trouxe isso, né? Porque o clássico aqui, na perspectiva nossa, vai ser considerado, né, aquilo que é relativo à literatura, às artes ou à cultura da chamada antiguidade greco-latina, né? Porque quando a gente remete às características, né, dessas civilizações, perdão, grega e romana, a gente está falando aí daquilo que se convencionou chamar de civilizações da antiguidade
clássica. E por que é que a gente está remetendo a essas duas civilizações? Porque hoje nós vamos falar aqui sobre o renascimento cultural. E o renascimento cultural, ele vai ser muito influenciado por essa arte clássica, né? Por essas civilizações da antiguidade clássica. Então veja, a arte clássica ocidental, no caso nossa civilização, é baseada nas proporções, na perspectiva do corpo humano. Esses princípios regulam tudo, de pinturas, esculturas, arquitetura. Então, existem características que são utilizadas como modelo, né, para o desenvolvimento dessas obras, obras de arte, obras literárias, né? Então, elas tomam como perspectiva o corpo humano, e isso vai se refletir em uma característica que é o que a gente vai chamar aqui de humanismo, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Então, observa aí, ó, um exemplo aí, ó, de arte clássica, certo? O anjinho aí, ó, o querubinzinho aqui na imagem. Observem a riqueza de detalhes nessa obra de escultura, né? Você consegue perceber a dobrinha aqui, ó, do braço do anjinho, certo? As curvas do cabelo, aqui, ó, as penas, né, da asa do anjo. Então, ó, o dedo aqui, a mão dobrada, né, num trabalho muito bem feito, né? Aqui nós temos outras obras aqui, ó. Essa daqui, inclusive, é uma obra clássica também, ó, que foi muito utilizada, foi esculpida durante o período da Renascença. Lembra dessa obra aqui, professor? Vamos falar dela mais na frente. Madonna, né? É um estilo de Madonna, né? Madonna é uma forma, né, de expressão que representa uma mãe ali segurando o filho. Algumas Madonas, elas representavam, né, a Virgem Maria segurando o menino Jesus, né? Então aqui a gente tem, ó, observa aqui, ó, uma escultura de muito provavelmente imperador romano. Então aqui a riqueza dos detalhes, porque essas obras clássicas, elas vão remeter ao corpo humano, né? Então vai se trazer, vai fazer a referência à beleza que é o ser humano, né? Então daí essa característica associada ao humanismo. Mas vejam, outra questão para a gente apontar: existe uma distinção aí entre o clássico e o popular. Há pessoas que exaltam mais as obras clássicas em detrimento do popular, porém são formas de manifestação cultural diferente. E não é porque a cultura clássica, né, ela tem um valor histórico, né, que remonta ao passado, que ela vai ser necessariamente mais importante do que aquilo que a gente considera como cultura popular, certo? No seio da cultura popular a gente tem, né, uma efervescência de manifestações artísticas e culturais. Então, você escuta, por exemplo, você escuta uma música de um compositor como o Ludwig van Beethoven, certo? Ali, ó, a chamada música clássica, certo? Aquela música mais trabalhada, instrumental, né? Ligada mais à questão das partituras, aquela coisa bem rebuscada, mas você escuta uma banda, né, de forró, certo? Mais moderna, e faz parte aí da cultura popular, principalmente a nossa nordestina, mas são ritmos diferentes, cada um com a sua característica e a sua beleza, né? Então, existem músicas populares que a gente poderia comparar, certo, em termos de beleza, né, de composição, com músicas mais antigas. Então, não é porque uma coisa é clássica, considerada clássica, que ela é mais importante do que aquilo que é mais popular. São formas de manifestação artística e culturais diferentes, ok? Cada uma com suas particularidades, ok? Então veja aqui, ó, a gente tem, para a gente entender essa divisão aí entre o clássico, né, e o popular, a gente tem a pintura clássica, certo? Da Mona Lisa, né? La Gioconda, obra do Leonardo da Vinci, né? O Leonardo, aqui a gente tem uma caricatura dele, o Leonardo, que era aquilo que a gente chamava de modelo de homem renascentista, né? O camarada, ele foi pintor, escultor, anatomista, engenheiro,
projetou modelo de máquina de voar, de escafandro, de automóvel, né? Então o cara ele era um artista ali completo, né? Praticamente um artista completo, né? Então ele faz essa obra aqui, ó, ele pinta essa obra aqui que se tornou uma das obras mais valiosas, né, da história da arte, né, mundial. Então, principalmente, né, uma coisa que chama atenção na Mona Lisa, né, é o sorriso, né, da Mona Lisa aqui, que você não é um misto, né, de um sorriso assim de alegria, mas com um misto de sarcasmo, né, às vezes um mistinho ali de tristeza. Então, o Leonardo foi o autor, né, dessa obra. Mas aí, ó, veja, isso aqui de tal forma, né, tem um valor artístico tão grande que ela é considerada uma obra clássica. Mas aqui a gente tem uma intervenção, certo, da Mona Lisa aí, ó, em um outro padrão, ó, ali, ó, fazendo o selfie, né, tirando o selfie ali. Muito provavelmente aquela imagem aqui muitas pessoas gostam de fazer, entra num banheiro ali, aí tem um espelho, aí bate a foto de frente pro espelho e ainda fazendo biquinho aqui, ó, uma maquiagem diferente, né, a sobrancelha diferente aqui, sobrancelha pintada aqui, ó, então essa aqui, essa Mona Lisa, né, a Mona Lisa chamada de Mona Lisa Duck Face, né, então é a Mona Lisa, né, que Leonardo da Vinci ele nunca imaginou, certo, que alguém pudesse fazer, né? O período era outro, né? Então a gente tem aqui, ó, a imagem, né, da Mona Lisa recontextualizada de uma forma, né, mais atual, né? Fazendo aí um contraponto, né, com formas, né, que a gente vê os jovens adolescentes hoje, né, se relacionando com a tecnologia, né, e com a imagem de si mesmos, né? Então aquela coisa, né, a imagem, a cultura do selfie, né? Você está em local hoje, você registra tudo, né, que você faz no celular, joga nas redes sociais. Então tem isso, né, também. Então nesse sentido, veja, a gente falou de tudo isso porque hoje a gente está introduzindo uma outra temática, a temática chamada Renascimento Cultural. E o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural e artístico que vai romper com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo a cultura laica, ou seja, a cultura não religiosa. Então vamos tentar entender. Durante o período da Idade Média, principalmente na Europa Ocidental, a mentalidade, né, medieval ela era essencialmente religiosa e muito mais ligada à religião cristã católica, né? Então, nesse sentido, tudo que acontecia na sociedade era explicado como bênção ou castigo de Deus, né? Como permissão ou proibição de Deus. Então, se orientava muito, né, pelo que estava escrito, né, na Bíblia e pelo que a igreja considerava como tradição e pelos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, com o passar do tempo, começaram a surgir pessoas que vão começar a questionar esses dogmas, né? Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Se você perguntasse para uma pessoa ali durante a Idade Média, né, na Europa Ocidental, por que é que chove? A pessoa iria lhe responder, chove porque Deus manda a chuva, certo? Chove porque Deus nos abençoou com a chuva para regar a plantação. Mais na frente, o Renascimento ele vai romper com esse padrão de explicação, tudo centrado na religiosidade, na religião, certo? E vai introduzir o que a gente chama de cultura laica. Pronto, hoje nós dizemos, por exemplo, o Brasil é um estado laico. Estado laico o que significa? É um estado não religioso. É um estado que ao mesmo tempo não professa uma religião, mas é um estado que protege a todas as religiões, inclusive aquelas pessoas que não têm religião nenhuma. Então, o Estado laico é aquele Estado que não adota uma religião como religião oficial, diferente do que a gente vai ver em outros territórios, onde o Estado está ligado intrinsecamente a uma determinada corrente religiosa, se constituindo aí em estados que a gente poderia chamar de teocráticos, né? Estados onde toda a tradição daquele território ela está amparada, né, por uma visão
religiosa, né, de mundo, né? Então, nesse sentido, a cultura laica ela começa a ser introduzida a partir do Renascimento, que é um movimento que vai ocorrer aqui entre os séculos 14 e 16, começando aqui na Itália, o principal, né, o local, né, é de onde parte aí, né, as características, né, principais aí, os principais movimentos aí dos pensadores, artistas renascentistas, mas vai se espalhar depois da Itália para a Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha e para os Países Baixos, né, que a gente conhece hoje como Holanda e Bélgica. Então, veja, o movimento começa na Itália e depois ele vai se espalhando para o resto ali da Europa, né, pelo menos para os estados europeus considerados, né, mais influentes naquele momento. Então, a outra questão, para a gente tentar entender, certo, a diferença aí entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista, a gente vai apresentar aí, ó, algumas características, primeiro do pensamento medieval e depois o contraponto do pensamento renascentista. Por exemplo, durante a Idade Média, a visão de mundo ela era teocêntrica. Theos, expressão no grego que significa Deus, seja Deus como centro de todas as coisas. Como eu disse, tudo era explicado, né, com base em bondade ou castigo de Deus, né? Permissão ou proibição de Deus. Então, por que chove? Porque Deus manda a chuva. Porque a gente está passando por uma seca, Deus castigando o povo por conta dos pecados. Então, tudo era explicado com base na permissão ou não de Deus para que aquelas coisas acontecessem, ou explicado com base, né, no documento de fé, né, cristão da época, que é a Bíblia. Então, veja, aquilo que estivesse dentro da Bíblia era considerado verdade. Aquilo que a Bíblia não falava ou que a Bíblia condenava era considerado, né, não verídico. Né? Então, se orientava nesse sentido, de forma tal que se tudo o que acontecia nesse período era bênção ou castigo divino, né, e tudo que eles deveriam seguir estava apenas contido ali na Bíblia, então a vida material ela não tinha tanta importância, né? A sociedade ela tendia a um certo conformismo, porque, em outras palavras, né? E vejam, isso é interessante, ao longo do tempo a religião ela sempre foi utilizada, né, como forma de dominação. Então, se tudo que acontece na sua vida acontece por permissão de Deus ou vontade de Deus, logo, se você nasceu em uma camada da sociedade mais pobre, você tinha que se conformar com a sua posição, porque você estava naquela posição ali por permissão de Deus. Então, nesse sentido, o pensamento medieval, né, baseado nessa ideia mais teocêntrica, levava as pessoas, naquele momento, a um conformismo, a se conformar com a situação na qual ela estava. Não, por exemplo, lutar ali ou correr atrás, protestar para que aquelas pessoas, por exemplo, que estavam numa faixa de pobreza, elas conquistassem alguns direitos, né, para sair daquela faixa de pobreza. De forma tal que a sociedade medieval ela vai, baseada nessas ideias, se constituir como uma sociedade estamental, onde a sua posição social era definida pelo nascimento. O professor Armando, ele nasceu em uma família nobre, ele vai morrer nobre. A Elaine, né, nossa intérprete, nasceu em uma família, né, mais pobre, então ela iria morrer naquela família mais pobre. Não havia o que a gente chama hoje de mobilidade social. Era uma sociedade estamental, onde a posição social da pessoa era definida pelo nascimento. Então, veja, a natureza, dentro dessa perspectiva, era considerada como uma fonte do pecado, e existia uma tendência ao dogmatismo, ou seja, tudo aquilo que a igreja dizia era verdade que não podia ser questionado. Quem questionava corria risco, né, de ser processado ali e de repente, né, ser acusado ali de heresia, certo? Ou seja, de rebeldia contra os ensinamentos da igreja. E nesse sentido, existia uma visão ascética também de mundo. O que é isso, professor? O ascetismo ele está associado à fuga dos prazeres carnais. Então é você viver uma vida onde você vai fugir dos prazeres, né? Então se conformar ali com a sua posição e fugir dos prazeres, né?
Aí vem os primeiros pensadores renascentistas, e para a gente conduzir para encerrar a nossa aula, e vão introduzir uma outra visão de mundo. Se a visão de mundo medieval era centrada na figura de Deus, resgatando as ideias humanistas, né, dos pensadores greco-romanos, eles vão transportar o centro, né, da discussão de Deus para o homem. O homem é a mais bela de todas as criações divinas. Então, nesse sentido, o foco deve ser o ser humano, né? Então, rompe ali a ideia, né, de teocentrismo e se introduz o que a gente chama de antropocentrismo. Agora, o centro de todas as coisas, ele muda, ele deixa de ser Deus e passa a ser o ser humano, ok? Então, a verdade, ela vinha por meio da observação da natureza, por meio da experimentação. Isso vai ser importante. A ciência moderna, ela vai começar a se constituir a partir daqui, porque agora, vamos dar aquele exemplo da chuva. Porque chove, aí o pensador medieval ia dizer, porque Deus mandou a chuva. Porque chove, um renascentista aqui ia dizer, não, veja, eu comecei a observar a natureza, eu percebi que as fontes de água aquecidas pelo sol, elas produzem o vapor de água que, por ser mais leve, sobe, lá em cima, mais frio, ele condensa, formando as nuvens carregadas, que quando se chocam com outras nuvens, cai, precipitando ali em forma de chuva, né? Então vejam que era uma visão mais voltada para a questão da ciência, né? Então a ciência moderna, ela começa a avançar a partir daqui. A vida terrena e material é considerada também importante. A natureza seria a fonte do belo, né? O local onde o homem se insere. E aquela visão ascética, ela é trocada por uma visão hedonista. Você não precisa fugir dos prazeres. Os prazeres, eles estão aí para serem provados, né, para serem aproveitados, né? Então não existia aquela questão, né, de você estar se castrando nos seus desejos, né, para fugir dos prazeres. De forma tal que eles vão fazer uma separação aqui entre fé e razão. Então vejam, a gente introduz essa temática, a gente vai começar, vai discutir mais sobre essa temática na próxima aula. Na próxima aula a gente vai trazer aqui para vocês alguns artistas, né, desse período. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aqui a Elaine, agradeço ao professor Armando. Valeu, Armando. Valeu. E é muito interessante só dar um toque essa questão da natureza, né? Porque essa ideia vai ser uma das bases para a relação que a gente tem com a natureza hoje, né? Essas Exatamente. visões, né, da natureza como algo hostil, selvagem, e depois a humanidade, por esse antropocentrismo, vai começar a querer dominar a natureza. Aí. E aí é onde a gente vai começar a ter essa relação que a gente tem hoje, essa visão de que o homem ele pode ali consumir a natureza de forma desenfreada. Ele controla a natureza, né? Ele não é mais controlado pela natureza. Mas isso vai ficar para a gente discutir na próxima aula também. No mais é isso, gente. Vocês vão ficar com outra aula maravilhosa aí. E para mim, o professor Armando, pelo menos hoje, sextou. Tchau, tchau. E até a próxima aula.